para mim tudo bem, mas essa igreja é uma igreja a qual eu fui abençoado. Você está sendo abençoado aqui. Abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar pelo irmão Paulino e pela sua família, né? Os irmãos se colocam de pé. Pastor Givaldo, ora por ele aqui, por toda a sua família, para que o Senhor o abençoe, o guarde, que seja com ele, em nome do Senhor Jesus. Oremos nossos Deus, nosso Senhor. Senhor, estamos aqui diante do Senhor, apresentando o Senhor o teu servo, a tua serva, está aí o Senhor. Da mesma forma, Deus, que o Senhor foi com ele e é com ele aqui. Nós sabemos que o Senhor continuará com ele naquele lugar. Abençoe ele e toda a sua família. Aqueles que estão lá e os que ficam aqui. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, conforme o nosso irmão Paulinho falou, nós iniciamos essa obra aqui, eu vou ser bem sintético aqui na minha fala, com relação a tudo isso que quero dizer para vocês que quando nós iniciamos essa obra aqui, a reforma do banheiro masculino, no final do ano passado, novembro para dezembro. E naquele banheiro masculino ali, nós gastamos 18 mil reais. E eu conversando com o irmão Paulino, eu falei, olha, eu tenho... E com ele e mais algumas pessoas, eu dizendo, eu tenho um projeto no meu coração. Eu gostaria de fazer o banheiro das irmãs aqui do lado, o banheiro para deficiente, assim, da maneira que nós estamos fazendo aí. Mas vocês lembram que quando eu falei de fazer, a gente percebeu que de um momento assim, eu pedi, falei para a ajuda da igreja, e algumas pessoas, não precisa fazer nada, a igreja não precisa, está muito bom desse jeito, e essas coisas entristecem, gente. Se a minha fala não contribuir para ajudar, eu vou ficar calado. Mas infelizmente existem pessoas que não estão na mesma visão, né? E eu disse, irmãos, eu não vou fazer mais. Eu não vou fazer mais, porque primeiro nós não tínhamos mais recursos. E para você fazer uma obra, né, existem alguns princípios em administração que você não pode quebrar. Planejamento, controle, organização, princípios que não podem ser quebrados. E nós havíamos feito um planejamento, mas acreditando que muitos dos irmãos estariam nos ajudando. E quando eu, analisando a condição do momento, eu disse, não vou fazer. Mas foi conforme nós havíamos conversado, o irmão Paulinho falou, ele disse assim, pastor, o que está no coração do senhor, eu creio que Deus vai honrar. E nós vamos conseguir. Porque essa igreja, tudo que foi feito aqui, a gente vê vocês cooperando. A igreja, é vocês que cooperam.
e desde o ar-condicionado, enfim, tudo vocês. E nós louvamos a Deus porque quando foi em janeiro, Deus proveu, sim. Deus levantou provedor para a sua obra. E nós iniciamos. Está ficando bonito, sim ou não? Sim. E por que nós estamos fazendo? Porque esse ano é o jubileu de ouro. É uma preocupação da gente concluir essa obra. Só que eu não posso parar. Eu iniciei esta obra e nós não podemos parar. Nós precisamos concluir. E hoje, na reunião de obreiros, eu passei para os irmãos as fases. A primeira fase, concluído, resolvido. Agora, a segunda fase, nós estamos na segunda etapa. Foram 5 etapas que eu dividi. Nessa segunda etapa, eu gostaria que você prestasse atenção que, para entender isso, é muito importante, né? Você que é membro da igreja, é muito importante isso. Essa segunda etapa, banheiro feminino, o banheiro para mobilidade reduzida, que vai ser multifuncional, um novo espaço para amamentação, a sala pastoral que foi feita aqui embaixo, revestimento das paredes do corredor, o novo piso do corredor, porque esse corredor, na verdade, vai ser o corredor de entrada da igreja, né? Então, a cobertura da cantina e a lateral do templo, aqui à esquerda, reforma das poltronas, várias poltronas quebradas, rasgadas, e vocês não fazem ideia, até mesmo essas que já foram reformadas agora, se você olhar na parte de baixo, você vai ficar horrorizado com tantos chicletes colado, grudado embaixo. E a reforma do espaço para a secretaria, quer dizer, essas coisas, é a segunda etapa. Então já está em fase de conclusão. E graças a Deus está tudo pago aí. Eu pensei que vocês vão dizer glória a Deus, agradecer. Agora, a terceira etapa, pastor, o que é? Nós precisamos continuar. Primeiro, aonde é atualmente a sala pastoral, que provisoriamente está a secretaria, nós ganhamos aquela sala. Então, aquela sala vai ser utilizada para reuniões, para ensaios, quer dizer, nós vamos ter uma boa sala lá em cima, pode ser utilizada. A outra sala aqui, que também já está sendo adequada, né, irmão Silas? Né? Quer dizer, a igreja vai ter 2 espaços a mais para ensaios, né, que a gente não tinha. Então vejam só, cobertura, esse corredor aqui, então essa terceira etapa, a cobertura do corredor, esse corredor aí, a parte de cima, nós vamos levantar um muro, porque a parede que está lá não é nossa, é do vizinho, então nós vamos levantar um muro, vamos cobrir, vamos mexer no telhado da igreja que vocês estão vendo aqui, ó, furado, telhas quebradas, vamos estar restaurando essa parte. A parte da cantina nós vamos estar adequando, até para melhorar o espaço aqui ao lado. A pintura da fachada da igreja, e não só da fachada, a pintura externa e externa da igreja, reposicionamento do data show, isso daqui na terceira etapa. E temos a quarta etapa, que seria, nós temos o sistema de circuito da igreja, de câmera, mas por conta da necessidade, ela será substituída por uma mais eficiente, e de preferência que não tenha tantos fios expostos aí, sistema Wi-Fi.
nossa mesa de som, o Ed e o pessoal do áudio estiveram reunidos comigo na quarta-feira e falaram: pastor, o Fender está com problema, nós já gastamos R$ 1.500 na reforma e agora tem mais 12 para trocar e cada uma é em torno de R$ 250. Então, o que passar, vendo o custo-benefício, nós pagamos naquela mesa, o preço dela era R$ 12.000, a gente conseguiu comprar por 10 mil. Mas isso já tem muito tempo, então há uma necessidade da gente estar restaurando ou trocando ela, dando ela como entrada e pegando uma outra e pagando a diferença. Então vejam só, temos alguns microfones que precisam ser substituídos. Bom, no resumo da ópera, o que nós temos que fazer? Nós temos que dar continuidade, porque a quinta etapa, né, será a nossa festa, que vai ser no mês de novembro. Então, o que nós estamos fazendo? Hoje mesmo, na reunião de obreiros, eu me propus, falei para os irmãos que eu estaria ofertando ao Senhor. Você que está nos ouvindo aqui, que está nos assistindo pela internet, você vai entrar agora uma programação para você, mas logo em seguida nós estaremos retornando ao nosso culto ao vivo. Pois bem, queridos, eu iniciei, eu fiz um propósito aqui nesta tarde de ofertar ao Senhor, porque nós precisamos, nesses dias, para cobrir esses 2 cheques e pagar uma parte da entrada da mão de obra, que é para cobertura, e lá da outra parte, fechar, a parte de alvenaria, cobertura do corredor, cantina. Essa parte da cantina a gente vai utilizar a laje da cantina como se fosse um espaço para a gente guardar as escadas, guardar algumas coisas que é necessário. Então, queridos, nós precisamos, para pagar os cheques e finalizar essa terceira etapa, a gente precisa hoje de R$ 15.000. Então, eu gostaria de pedir aos irmãos, porque quando nós falamos para os irmãos contribuir com esse envelopinho, eu falo: olha, você nos ajuda, você pode ofertar R$ 30 mensalmente, 25 ou R$ 15 mensalmente, mas até agora, na prestação de conta que nós tivemos na parte da tarde, entrou apenas R$ 1.100. O projeto lá da Santa Cruz da Esperança, a igreja da Santa Cruz da Esperança, aliás, não é mais projeto, agora é realidade, a igreja de lá entrou apenas 450 reais, foi isso, né? Somente 450 reais para a gente pagar o aluguel da igreja lá da Santa Cruz da Esperança. Entrou somente isso. Então eu quero pedir, você membro dessa igreja, existem pessoas, irmãos, que a gente está fazendo aqui, quero que vocês vejam isso, porque o dia que nós sairmos daqui, é vocês que vão nos usufruir. E eu estou procurando dar o meu melhor porque vocês merecem. Então quero pedir, igreja, você nos auxilie com esse melhor. E hoje, se houver algum dos irmãos, eu não quero constranger você, mas se você está aqui entre nós e quer nos ajudar a pagar, a levantar esses 15.000 que nós temos que levantar, se você puder fazer um propósito com Deus, se você tiver condição financeira, não estou ligando você, mas se você sentir e você tiver condição de nos ajudar, você oferta ao Senhor, se você puder ofertar por R$ 1.000, né?
faça isso. Se não puder com 1.000, pelo menos com 500 ou com 100, mas não fique de fora. Nos ajude, porque esta semana, essa próxima semana, dentro de 10 dias ou melhor, toda essa parte aqui vai estar concluída. Toda essa parte. O banheiro de você, das irmãs, na quarta-feira, provavelmente já estará disponível para uso. E por sinal vai ficar muito bonito, porque vocês merecem. Então eu gostaria de pedir a vocês, em nome de Jesus, para nos ajudar a estender as mãos. Né? Pastor, a minha parte eu estou fazendo. E se você tiver fé para nos ajudar e crendo que Deus vai te honrar nesse propósito, faça isso. Mas me ajude a concluir logo essa obra, porque o pedreiro que está fazendo aqui já tem pessoas aguardando ele para trabalhar. Então, se eu não der continuidade, ele vai, e depois, para a gente conseguir ele novamente, a gente vai ter uma certa dificuldade. E por sinal, trabalha muito bem. E eu vou dizer para você, se você precisar de um bom pedreiro, o pastor Valdenburgo está aí. Então você pode pegar esse envelopinho, né? E mensalmente você pode ajudar com essa contribuição que eu falei, tá? De 30, 25 ou 15. Bom, agora, eu preciso para esta semana resolver esse programa dos 15 mil reais. E aqueles que puderem fazer força e nos ajudar nessa questão, queridos, para a gente dar continuidade. Você pode ter certeza, vai ficar muito bonita a igreja, porque vocês merecem. Amém? Fala de dinheiro, os irmãos ficam tristes, irmãos. A casa de Deus merece ou não merece? Então isso daqui é o lugar que Deus nos deu para a gente adorar Ele. Então a única coisa que eu quero é somente isso. Você, em nome de Jesus, estenda as suas mãos e entra nesse coro aí. Faça esse sacrifício que a gente está fazendo aqui para a igreja. E até terminar essa obra, essas etapas que eu falei para vocês, isso não é dinheiro. Mas em nome de Jesus nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Bem, Deus abençoe todos vocês e nós iremos contribuir agora. Eu quero orar ao Senhor, quero chamar aqui o irmão Joel. Joel, cadê o Joel nesse aqui? Vem orar aqui, irmão Joel, apresentando todos os ofertantes e dizimistas. Glória a Deus. Vamos colocar em pé. Nós temos irmãos. Glória a Deus. Quando eu ouço o pastor nos dar essas orientações, eu começo a relembrar de todas as experiências que Deus me proporcionou. Todas elas. Quando eu vi o irmão Paulinho dizendo aqui, eu ali embaixo, relembrando quantas vezes Deus foi maravilhoso para comigo. Dias que eu precisava muito e o pastor fazia desafios aqui, Deus sabe disso. Uma vez o pastor fez um desafio e eu, na segunda-feira, pastor, um compromisso grande para cumprir, o investimento que tinha feito, não sabia o que fazer, mas naquele momento eu senti a parte de Deus estar cooperando com essa obra. Porque nessa obra, quantas pessoas aceitaram Jesus através dessas portas abertas? E você é um patrocinador disso. E naquele domingo, eu, pela misericórdia de Deus, eu pude contribuir. E se eu falar para os irmãos como que aconteceu, eu não sei dizer como. Mas aquele compromisso que precisava honrar, na terça-feira foi honrado, consegui cumprir, e o investimento foi concluído. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, Ele foi mais uma vez misericordioso para comigo. Não perde, eu te garanto que não perde. Oremos.
amantíssimo e eterno Deus, eu te louvo do fundo da minha alma, Senhor, porque nesse lugar tem adoradores e patrocinadores da sua obra, pessoas que, Senhor, que querem ver o teu ministério adiante, pessoas que têm um compromisso, além de fidelidade contigo, têm um compromisso com o crescimento da tua obra. Senhor, quando nós ligamos o nosso rádio, quando ligamos a nossa TV, nós vemos a mídia querendo parar a igreja, nós vemos, Senhor, a sociedade querendo nos brecar, nos frear, nós vemos pessoas, Senhor, falando mal, que muitas vezes querem nos parar, nós vemos a sociedade, Senhor, como um todo, tentando impedir o crescimento da tua obra. Mas eu te louvo, Senhor, porque neste lugar tem verdadeiros guerreiros e guerreiras que assumiram um compromisso contigo, Senhor, de ser ajudadores, de mantenedores, de ser, Senhor, pessoas compromissadas com o teu reino, Senhor, contribuindo para que pessoas possam conhecer o teu evangelho, conhecer a tua palavra. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós temos certeza da tua fidelidade para conosco. Quantas vezes, Senhor, nós plantamos na terra e não vinha o fruto? Quantas vezes nós investimos em algo, Senhor, e aquilo que nós esperamos não vem no retorno? Mas nós temos a plena convicção que quando nós, Senhor, contribuímos com a tua obra, a retribuição que vem dos céus, as janelas se abrem sobre as nossas vidas, a prosperidade chega em nosso lar, a tranquilidade, a paz, a alegria, a prosperidade de ti chega em nosso lar, e nós somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Nós te louvamos por cada um aqui, Senhor. Senhor, desperta naqueles que ainda não tiveram experiência contigo, que nunca, Senhor, experimentaram, Senhor, dessa tua fidelidade. Senhor, que nesta noite possa tocar os corações e que sejamos, Senhor, cada dia mais gratos a ti, em ti posta a nossa confiança, em nome de Jesus. Amém, queridos. Toma o seu assento, a orquestra estará louvando a Deus e nós estaremos contribuindo com os nossos dízimos e as nossas ofertas para a obra de Deus. Graças a Deus. O hino 39 da nossa harpa. Enquanto vocês estão procurando, eu quero apresentar a nossa irmã Celestina, mãe da irmã Jô, da Igreja Batista. Onde está a serva de Deus? Aplauda o Senhor Jesus pela vida da nossa irmã Celestina. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Eu queria receber a senhora aqui nesta igreja, família. Também queremos apresentar o Lucas Almeida, convidado pelo Mateus Mendonça, da Igreja Quadrangular. Onde está o nosso irmão? Está aí, servo de Deus. Aplauda Jesus pela vida de Lucas Almeida. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Hino 39, a nossa harpa cristã.
Eu quero, Deus abençoe todos vocês que contribuíram, todos vocês que têm sido um provedor nesta obra. Que o Senhor abençoe vocês rica e abundantemente em nome de Jesus. Vocês levem para sua casa essa mensagem, esse pedido de ajuda, de auxílio para nós finalizarmos esta obra. É você que eu falei à tarde, né? Se algum dos irmãos, né, sentir no seu coração de nos ajudar, a exemplo, se for ofertar R$1.000 e não tiver condição de uma vez, você pode parcelar isso, irmãos. Faz o seu propósito com Deus e diz: olha, eu vou ajudar uns 5 vezes, ou pela fé de uma vez só, ou eu não tenho condição, porque a minha condição é essa. Deus, Ele vê a sinceridade de cada coração. Mas nos ajude. Eu quero finalizar esta obra em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Cantares, capítulo 2, verso 10 ao verso 14. Cantares 2, do 10 ao 14. O texto diz assim: o meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. Amém? Graças a Deus. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Pastor Gessé, sempre crescendo, pastor Gessé. Glória a Deus. Pode pôr a cadeira aqui, ó. Glória a Jesus. Nós lemos a palavra de Deus e quantos creem que o Senhor vai falar conosco? Você crê que o Senhor vai falar conosco nesta noite? Vocês querem que realmente Deus fale com você? Então você vai orar por mim, para que o Senhor Deus possa me usar como instrumento para falar com você. Eu gostaria que vocês estendessem as mãos em minha direção e orassem por mim agora em nome de Jesus. Pai bendito, em nome de Jesus, eu me coloco, Senhor, aos teus pés, aos pés da cruz, e peço ao Senhor que fale comigo nesta noite, Senhor. Fala ao meu coração, fala com a tua igreja nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Queremos ouvir a tua voz, queremos que o Senhor fale conosco, para louvor e glória do teu santo nome, aquilo que nós precisamos ouvir, que não seja o que o homem queira falar, mas nós estamos aqui para ouvir, Senhor, a voz do teu Espírito Santo, a falar com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento. Fala, Deus. Fala, Deus.
Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Alma carreira, quantos gregos se pensam? Glória em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós lemos a palavra do Senhor. E eu quero falar para você que, nesses poucos minutos que nós temos, que chegou o tempo. É o tempo. Talvez alguém pode pensar assim: não, é o tempo de eu receber a chave do carro, é o tempo de eu receber aquela bênção material que eu tanto espero. Uma coisa eu quero dizer para você: o que Deus prometeu para você, você vai receber. Mas eu quero falar de um novo tempo, de um tempo que chegou para a igreja. O tempo que a igreja tem que tomar algumas atitudes. Estamos vendo, queridos amados, a igreja, em alguns aspectos, se rendendo ao mundo. A igreja se rendendo às vozes do mundo. A igreja que, diferente do que Deus propôs para nós, Deus quer que nós tomemos uma atitude e nos levantemos espiritualmente. O verso que nós lemos, o verso 10 diz: ó, meu amado fala, o meu amado fala, ele diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. O Senhor não quer ver você prostrado no mundo, desanimado. O Senhor quer que você esteja de pé. A vontade de Deus é que a igreja esteja de pé, que a igreja se levanta como uma igreja vencedora, como uma igreja vitoriosa, como uma igreja triunfante. Você pode ter certeza. Quantos que, por conta das concupiscências, por conta do pecado, caíram. Muitos já não têm mais forças para buscar a face de Deus. Muitos se renderam, caíram. Algumas, diante de algumas vozes, diante de pseudos ensinamentos que vai contra tudo aquilo que a palavra de Deus nos fala. Estamos vendo como nunca houve. O homossexualismo. Estamos vivendo dias onde casamento duradouro já não existe mais. Estamos vivendo dias onde se falam que não é mais pecado adultério. Fornicação não é mais pecado, falam.
Quantas igrejas com as portas abertas, dizendo: venha como está e fique como quiser. A igreja não pode perder a essência do Espírito Santo. A igreja tem que estar atenta à voz de Deus. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo torna-se inimigo de Deus. Quantos que abandonaram a fé? Quantos que já não acreditam mais no sacrifício da cruz? Não existe salvação, querido. Querida, não existe salvação se não for por intermédio de Jesus Cristo. A salvação não se compra com dinheiro. A salvação não se compra com o maior dízimo que você possa dar. Salvação não se compra com a melhor oferta que você possa dar. Salvação é necessário arrependimento. É necessário crer no amor de Deus, crer em Jesus Cristo, crer que Jesus Cristo Ele veio a este mundo com o único propósito: reconciliar o homem com Deus, e mediante o seu sofrimento de cruz do Calvário, mediante o seu sangue que foi derramado lá na cruz, Ele nos purifica de todo pecado. Todo aquele que recebe Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, ele tem a vida eterna. Aquele que recebe Jesus, que está em Cristo, não há nenhuma condenação mais para ele. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a vontade de Deus é que você se levante, que você renuncie todo pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A igreja é você, a igreja sou eu. E você, como igreja, você não pode se prostrar diante do mundo, diante do pecado. O verso 14 nos diz assim: pomba minha, que anda pelas fendas das penhas do oculto das madeiras, mostra-me a tua face e faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é luz e a tua face aprazível. O Senhor está dizendo assim: mostra-me a tua face. Deus está dizendo assim que diante dele não existe máscara que pode cobrir. Diante dos olhos de Deus não existe máscara. Ou você serve a Deus, ou você serve o mundo. Ou você é santo, ou você é profano. Para ser santo, santo quer dizer separado. A Bíblia diz que Deus escolheu para si um povo santo, zeloso, um povo especial, zeloso de boas obras. É isso que Deus fez para nós. Deus quer que nós
verdadeiros cristãos. Você tem que ser o sal da terra e a luz do mundo. E ser sal tem a ver com o seu caráter. E a luz aonde tem lixo, aonde tem lama, a luz ela passa por cima e não se contamina. Quem é você? Quem é você? Ou você é uma pessoa que está mascarada ou mascarado? É importante que você se arrependa enquanto há tempo. Há poucos dias eu tive uma reunião com os adolescentes e eu lembrei do anel de Gígia. E eu falei para eles sobre esse anel de Platão. Ele falou que um pastor pastoreava as suas ovelhas e de repente veio uma tempestade e abriu uma fenda. E aquele pastor curioso, ele entrou ali naquela fenda e se deparou com um cavalo, com a forma de um cavalo. E ele, curioso, ele pegou e entrou lá dentro. E ele encontrou um homem, um gigante que estava morto, despido. E ele pegou ele olhou e observou que havia um anel na mão daquele morto. Ele pegou o anel, colocou no dedo e saiu. E ele disse que todos os meses os pastores, eles iam prestar como se fosse um relatório ao rei. E quando ele estava ali, sentado à mesa com os demais pastores, prestando o seu relatório, ele virou a pedra do anel para o fundo da mão. E quando ele virou, ele desapareceu. E as pessoas falavam como se ele não estivesse lá. E depois ele voltou àquela posição do anel, a pedra do anel, para cima, e todos viram ele. Ele percebeu que ali havia como se fosse um poder naquele. E ele era uma pessoa que ninguém imaginava, longe de qualquer suspeita. Ele aproveitando aquele poder, e ele entrou no palácio. Abordou a rainha, tomou ela como mulher e matou o rei. Quantas pessoas que estão servindo a Deus e de repente o mundo, o diabo lhe oferece alguns anéis e ela está entre nós na igreja, está ausente em corpo presente, está entre nós aqui, viu o anel, o som do anel, e está no mundo.
É como se dissesse: ninguém está me vendo. Dos olhos de Deus você não se esconde. Mostra a tua face. Mostra a tua face. Eu vou dizer uma coisa para você: se você estiver pensando que engana, você pode até enganar o pastor, você pode até enganar a igreja, você pode até enganar os seus pais, mas a Deus você não engana. Os olhos de Deus é sobre você. Muitas das vezes o diabo usa pessoas para destruir vidas, pessoas que chegam como se fossem amigos e amigas. E o diabo usa para destruir casamentos, para destruir filhos. Segue as pessoas. Mas eu quero te dizer que nesse momento, tira a máscara, mostra a tua face. Até quando você vai viver no coração? Até quando? Até quando você vai viver demais? Talvez você pode pensar assim: não, isso não é comigo. Eu sei que você está ouvindo, porque o Espírito de Deus está aqui em você. Mostra a tua face e me faz ouvir a tua voz. Mostra a tua face para o Senhor. Reconhece que você é pecador, que você é pecador, que você está arrependido, que você está arrependido. Enquanto é tempo para você não ir para o inferno. O Senhor quer ouvir a tua voz, mas a voz do arrependimento. Como que é o rosto da igreja hoje? Como que é o rosto da igreja? Eu disse há pouco tempo sobre o secularismo. O secularismo que ocorreu na Europa e invadiu a igreja brasileira. Os cultos deixaram de ser cultos. As pregações deixaram de ser pregações, de ser mensagens, de ser palestras de autoajuda. Não se fala mais de arrependimento. Não se fala mais da cruz de Cristo. Glória a Deus! Qual é a face da igreja? Qual é a verdadeira face da igreja? Glória, glória, glória a Deus! Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, verso 27, ele diz: para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A face da igreja não pode ter mancha. A face da igreja não pode ter ruga. Não pode ter nenhum tipo de mancha, coisa semelhante, coisas imorais. Existem pessoas, irmãos, que não conseguem olhar para o sexo oposto. Até mesmo na igreja.
Hoje é um culto de ceia. Posso falar, irmãos? Quantas irmãs que às vezes não conseguem olhar para algumas pessoas, porque o infeliz às vezes faz parte do corpo de obreiros e não olha com um olhar santo, e irmãs têm que ficar desviando, nem se aproximando por conta daquele que é carnal. E quantos irmãos também que têm que se afastar de algumas pessoas, de algumas mulheres. Mas o que é isso? O que está acontecendo? Quantas traições? Como é que Deus está olhando para nós, irmãos? Como é que Deus está olhando? Será que nós estamos alegrando o coração de Deus? Será que estamos alegrando o coração de Deus? Quem é você lá no seu trabalho? Quem é você dentro do ônibus, do metrô? Quem é você na frente do computador, quando a sua esposa, quando os seus filhos, quando ninguém está te vendo? Na internet, no quarto fechado. Quem é você no celular, no WhatsApp? Quem é você quando está ao lado do seu marido? Quem é você quando está ao lado da sua esposa? Eu vou dizer uma coisa para você: se você não tiver prazer em estar ao lado do seu marido, se você não ama, e se você não ama a sua esposa e não tem prazer de estar ao lado da sua esposa, se arrependa hoje e peça perdão a Deus. Prazer em estar com ele do que estar com a minha esposa. Você precisa pedir perdão a Deus. A minha amiga, sabe aquela amiga? Me dá mais prazer de estar com ela. Eu gosto mais de estar com ela do que estar com meu marido. Você precisa se converter. Você precisa pedir perdão a Deus. Você é uma pessoa muito agradável, mas com teu pai e com a tua mãe você é desobediente, você é grosso, você é grossa, você envergonha o teu pai e a tua mãe. Peça perdão a Deus, mostra a tua face, tira a máscara. Deus te vê lá na tua casa. Deus te vê lá no teu lar. Aleluia! Naquele dia, nós teremos duas testemunhas contra nós. Duas. Uma delas é as nossas palavras, porque Jesus disse que pelas nossas palavras nós seremos julgados. Aleluia! Glória a Deus! Quando você fala mal do seu marido, quando você fala mal da sua esposa, quando você fala mal dos seus pais, quando você fala mal do seu irmão, quando você fala mal do seu patrão, quando você fala mal dos seus colegas, quando você fala mal dos seus amigos, e na presença é uma coisa, por trás é outra, pode ter certeza, você vai pescar contra naquele senhor.
serão julgadas. Mostra a tua face. Louvado é o seu nome. Presta atenção. A vontade de Deus é que você se coloque de pé. A vontade de Deus é que você se unir. Glória a Deus. A vontade de Deus é que você seja crente de verdade. Eu gostaria que você desse uma olhadinha. Comece a olhar a face dos irmãos. Pode olhar a minha face aqui. Olha para mim. Olha para a face dos obreiros. Olha para quem está ao seu lado, à sua direita, à sua esquerda. Quem está atrás, quem está na frente. E eu vou te fazer uma pergunta. Essa pessoa que você olhou, isso é muito sério. Essa pessoa que você olhou, ela é joio ou ela é trigo? Agora, eu quero que você, vamos fazer diferente agora. Olha para você, olha para a tua face. Olha para a tua face. Olha para você, olha para você. Eu não sei aqui quem é joio e quem é trigo, mas eu sei se eu sou joio ou se eu sou trigo. Eu sei. E você sabe. E você sabe se você é joio ou se você é trigo. Você sabe se você é ovelha ou se você é lobo. Você sabe. Eu olhando aqui, eu não consigo dizer quem você é. Só duas pessoas sabem se eu sou joio ou se eu sou trigo. Eu e Deus. Somente você sabe. Se você tem azeite na lamparina, se o azeite está acabando, ou se você está transbordando. O mundo quer ver o teu rosto, meu irmão. O mundo quer ver o teu rosto, minha irmã. Mostra a tua face. Nós não podemos ficar escondidos. Nós temos que sair mostrando a nossa face, mostrando a nossa cara. Jesus quer te curar nesta noite. Jesus quer curar as tuas feridas. Jesus quer curar o teu emocional. Jesus está oferecendo perdão nesta noite. Jesus está oferecendo restauração. Jesus está te dando mais uma oportunidade.
pombaninha que anda pelas feiras das peiras, no oculto das ladeiras. Mostra-me a tua face e faze-me ouvir a tua voz. A igreja é a boca de Deus. A igreja é a boca de Deus. Você é a boca de Deus. Deus quer ouvir a voz da igreja. A igreja que fala com Deus, ela tem o que dizer ao mundo. Fala com Deus, porque você vai ter o que falar com o mundo. Se você deixar Deus te colocar de pé, o mundo será alcançado através da tua voz. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida. Você em nome do Senhor. Eu gostaria que você orasse ao Senhor agora. Fala com Deus agora. Por um minuto. Por um minuto. Por um minuto fala com Deus agora. Deus quer falar, Deus está falando, Deus está usando vozes aqui neste momento.
Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-ei quando for ter convosco. Nós vamos orar pelo pão. Pastor Heraldo, dirigente da Vila Itaim, apresenta a Deus. Eterno Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus, teu Filho, estamos nessa hora apresentando o fruto da vide, que será transformado no teu sangue, no símbolo do teu sangue. O pão, Senhor, será transformado no teu corpo, que foi rasgado ali na cruz do Calvário para perdão do nosso pecado. Senhor Deus, eterno e poderoso, assim nós queremos te apresentar, que o Senhor nesse momento consagre para a glória do teu nome. Se por acaso tiver alguém, Senhor, com enfermidade, ao tocar nesse cálice, nesse pão, seja curado para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Igreja, sente-se. Nós vamos. Alguém está para glória a Deus comigo de número 400 e... Glória a Deus. 482. Glória a Deus. Eu espero um momento. Espera aí um momentinho. Deixa os irmãos distribuir. Glória a Deus. Aleluia. Paulo Pereira. Glorificado é o Deus Santo. Glória a Deus. Todos seus irmãos. Eita, papai. Aleluia. Glória a Deus. Está tudo pronto aí, irmãos? Então diz assim: e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comer, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Podeis servir, porém aquele que não é batizado ainda não pode participar. Também se você é de outra denominação, de outra igreja, e ainda não está em comunhão, também não pode. Mas se está em comunhão, pode tomar, porque a ceia é do Senhor. Pode servir a igreja o hino, a orquestra 432, o 482. Glória a Deus. Glória.
Graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Todas as vezes, irmãos, nós temos que fazer esse memorial. E não é de qualquer maneira. A palavra de Deus já nos falou poderosamente nesta noite. Todos os irmãos pegaram este kitzinho com o pão e o vinho, todos os irmãos, graças a Deus. Jesus tinha acabado de cear, pegou o pão e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Em mandamento, a palavra de Deus, todos podem tomar o pão, símbolo do corpo de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Então Jesus pegou o cálice e disse essas palavras: meus irmãos, troca o seu cálice com o seu irmão. Eu quero trocar com o irmão Paulo. E você troca. Graças a Deus. Depois eu quero essa louvar a Deus com 484 que está aí do lado, tá bom? Disse Jesus, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em mandamento, a palavra de Deus, podem tomar o cálice, símbolo do sangue de Jesus.
ordem do Senhor até que venha. Se o Senhor Jesus não voltar e não chamar algum de nós, no próximo mês nós estamos aqui reunidos para juntos nós celebrarmos este ato novamente. Que Deus abençoe os irmãos. A partir do momento que nós estamos encerrando. Queridos, eu vou dar os avisos aqui, nós já vamos encerrar agora. Corpo diaconal, estão disponíveis os ingressos para o evento Por Amor, com a presença da cantora Daniela Araújo. Daniela Araújo estará cantando aqui na igreja no dia 28 de abril de 2017, a partir das 19h30, aqui na igreja de Vila Mara. Procurar a irmã Ellen Amadeu ou William. Cadê a Ellen? A Ellen. Procure a nossa irmã Ellen, amém? Glória a Deus. Estão disponíveis os ingressos para o evento. Então, antes de ir embora, procure a Ellen. Evangelismo aos moradores de rua. Precisamos de legumes, frangos, tempero para a sopa, participantes para o trabalho. Dia 14 de abril, horário às 20 horas, em frente à igreja. Interessados, procurar a irmã Cátia Regina. Cantina. Hoje nós temos coxinha, carne maluca, uma delícia. Venha saborear, ajude a nossa assistência social. Nada mais nos resta, Deus abençoe. O irmão Belo está presente? Parece que eu vi o irmão Belo aqui. Irmão Belo, depois eu preciso falar com o senhor, tá bom? Vamos, vocês. Só para mostrar ao senhor, é bem rápido, só é desaviso. Primeiro, amanhã eu só lembrar do coro e orquestra, né, que amanhã temos ensaio, né? E fazer um convite também aos irmãos, que nessas próximas 4 segunda-feiras que teremos um workshop de voz aqui na igreja. Então, o trabalho que a gente faz com o coro, mas eu achei que é importante abrir a igreja. Quem quiser participar, vai estar vindo a forma de obra aqui, né? Toda segunda-feira, essas 4 próxima segunda-feira, das 8 às 9h30. Então vai estar falando um pouco sobre voz, como é a voz, os mitos sobre a voz, as doenças da voz, passando alguns exercícios da voz, né? É um workshop, é um pequeno curso que quem quiser o desejo é só vir às segunda-feiras, tá bom? Aí eles vão falar, não, é de graça, tá? E tá dentro, quem quiser vontade, tá dentro, tá bom? A paz do Senhor, obrigado. Irmãos, olha, não perca, você não pode perder, venha participar. É uma palestra muito interessante com uma profissional, especialista da voz, tá bom? Glória a Deus. Nós meus irmãos, mais uma vez. Irmãos, sábado que vem, às 19h30, nós teremos aqui o culto com os nossos adolescentes. Será mais uma vez uma bênção. Eu conto com a presença dos nossos irmãos. Se por acaso você tem um parente, um adolescente, primo, sobrinho, neto, filho, que você quer ver sentado aqui conosco, louvando e bendizendo ao Senhor, traga ele no próximo sábado. Amém? Às vezes no serviço que vocês trabalham, na faculdade, tem alguém lá que está falando de Jesus. Tenta trazer essa pessoa no sábado que vem. Vai ter uma mensagem de Deus, o pregador lá do braço vai estar presente conosco, vai ser uma bênção poderosa. Se essa pessoa não puder vir, qual que é a nossa proposta? Venha você representando essa pessoa, porque lá onde ela estiver, Deus vai falar no coração dela, e em breve nós veremos ela aqui louvando a Deus conosco. Amém? Eu conto com a presença de todos os irmãos. Meus irmãos, não esqueça de orar pelo Valdir. O Valdir, esposo do irmão Valério, necessita muito de um milagre. Ele necessita de um milagre. Passou por um exame, constatou um cisto na bexiga,
e ele necessita muito da oração da igreja. E eu creio no milagre. Amém? Não tem mais nenhum aviso. Lembrei, segunda-feira nós iremos, é o aniversário, 29 anos da Assembleia de Deus do Bom Retiro, e vai sair um ônibus aqui da igreja a partir das 17 horas. Eu conto com os irmãos, com as irmãs, as congregações, vai enviar 2 obreiros de cada congregação, e nós sairemos daqui às 17 horas para a Assembleia de Deus do Bom Retiro. 29 anos de fundação daquele trabalho. O pastor Samuel, nosso pastor, vai estar pregando lá, e o Brás da Adoração também estará lá, a pastora Keila, e nós fomos convocados pelo nosso pastor para nós irmos lá. E você que trabalha na região, você pode vir no serviço e dar uma passadinha lá, e vai ser bênção, vai ser uma festa gloriosa, tá bom? Amém, queridos? Amanhã a grande escola bíblica dominical, não esqueçam. Depois da escola bíblica dominical temos evangelismo, visitas, e à noite teremos o 5º dia, né? É o 5º dia da nossa campanha, né? A minha confiança está posta em Deus. Vamos colocar de pé, oramos, agradecemos a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, no nome de Jesus queremos te glorificar e te dizer o teu nome, te dar graças ao Eterno pela oportunidade, pelo privilégio, pela honra, por nos conceder a bênção de estarmos aqui reunidos nesta noite e unanimemente participarmos do teu corpo, do teu sangue. Nós te louvamos, nós te bendizemos e te adoramos. Em nome de Jesus rendemos a ti ações de graça e adoração. Amém, Jesus. Faz assim com a sua mão. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com esta amada igreja, com todos os santos, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Vai em paz para o seu lar. Tenha um bom retorno à noite.